E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sei que vocês conhecem a gente, então não achem estranho a gente estar apresentando nesse momento, porque a gente voltou aqui. E quem é que vai entrevistar a gente hoje, hein, Duda? Vocês já conhecem muito bem. Como vocês sabem, nossa temporada é nostalgia, e por isso a gente está aqui apresentando vocês. E quem vai apresentar a gente hoje são eles, nada mais nada menos do que... Yuri e Sofia! Olá, seres Os humanos. melhores- Vamos começar de novo, por favor. Deu um estouro lá. Foi o meu ou foi o de quem? Acho que foi Vocês o meu. duas falaram muito alto. Então eu vou chegar um pouquinho pra trás, que eu vou Não, falar. Quando vocês forem Eita, vocês forem eita. falar individualmente, vocês trazem o microfone pra perto. Quando for gritar, coloca a mão. Tá. Pelo amor de Deus. Então pode ir? Pode. E aí, galerinha do Monacast? E aí, gente, como vocês estão? Não achem estranho a gente estar apresentando esse Monacast, porque, como vocês sabem, vocês conhecem bem a gente já participou do Monatim e agora a gente está de volta. Nossa temporada especial Nostalgia. E quem vai entrevistar a gente hoje, Duda? Isso daí vocês já conhecem muito bem. Pois é, são eles mesmos, Yuri e Sofia! Os melhores entrevistadores, né, gente? Com os melhores episódios. Pois é, e hoje, pro episódio, a gente tem um momento especial. Pera aí que eu vou fazer a intro. Manaquest. Tá. E hoje, no nosso Manaquest, temos algumas perguntas aqui que eu e Sofia vamos fazer pra Bia e pra Duda. E aí elas vão tentar acertar. Deixa eu explicar. Basicamente, é uma característica ou algo que a pessoa já fez aqui no Maná. E vocês têm que acertar a pessoa Quem que é a fez pessoa, isso. Quem é a isso. pessoa. Tá, ok. Tipo, algum bordão de início de vídeo, pai, vocês têm que acertar qual é a Sei. pessoa, Pronto. beleza? Gente, calma, eu quero mostrar uma coisa dessa caixa. Tá. Porque no início eu tava falando com a tia Eliane, ela falou, parece chocolate daqui do Maná. E pra quem não sabe, chocolate é uma coisa que a gente ama, que é o chocolate especial daqui. Então eu amei essa caixa. Sim, a gente que vai sortear as perguntas ou vocês? São vocês. Eu? São eu eles falo e pra Yuri. vocês. Não, a gente sorteia e você lê. Ah, tá. Tem que escolher. Você começa? Não, pode começar. Gente, Tá complicado. É bem pode fundo. tirar? Vocês Pode. que vão ler? Tá, vai. Bora lá. No início, o pastor Dudu acompanhava as gravações para a correção teológica. F ou V? Verdadeiro ou falso? Poxa, eu não sei. Eu não participava aqui do início não, galera. Isso É é que- verdade. Eu acho que é verdadeiro, não é não? Quem tava mais no início foi eu. Eu lembro disso. Quando a gente iniciava as gravações, principalmente quando eu entrei, que a gente entrou na formação de 6 pessoas, pastor Dudu sempre acompanhava as gravações e ele sempre ficava dando uns toques pra gente sobre as revisões teológicas pra gente não falar nada errado. Então acho que é verdade. Verdadeiro. Vamos de E aí, verdadeiro. verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas só um adendo aqui. Quem escreveu isso daqui colocou falso ou E falso? Produção, @Ana, coffee. E agora Vai, Bia Bia. tira outra pergunta. E eu leio essa. Ai, meu Deus. Deixa eu escolher uma pergunta boa. Quase que eu não consigo ler essa daqui. Gente, essa caixa ficou muito boa, tô passada. Ficou. Graças à nossa prefeita, Oxi. Sheliane. Ué, Nossa, Tá certo isso? Eu acho que tá grande, ó. meu Tá. Deus. De quem era esse bordão? E aí? Eu vi. E aí, gente, como vocês estão? não Eu precisa sou- nem acabar de falar que eu já Trazendo sei. mais uma lição e De quarta-feira, não é? de Termina, hoje. Dudu Bordão, já que você já sabe. Eu vou citar o filme e se você quer saber Fica o que até o esse... final do é. vídeo que eu te conto. E aí, quem é? E aí, eu de já quem é? sei. Duda também já sabe. É Mari. Acertou. Mari sempre Acertou. fazia vídeo com filme e tal. E ela sempre tinha esse bordão. Todos os vídeos dela começavam Sempre com essa... começava assim. E esse foi A o gente nosso falou momento. o nome do quadro? Falou. E esse foi nosso E momento. quem criou o nome desse quadro foi Ana, viu, gente? Eu não sei se ele falou que eu não tava prestando atenção. E esse foi o nosso momento Manaquest. Tchikidudum. Tum. Deixa eu botar as perguntas de volta. Ai, só a Yuri. E E agora? agora, falando sobre gerações, né, gente? A lição de hoje fala mais ou menos sobre isso. E vai falar sobre o neto de Nabucodonosor. E a gente queria saber sobre vocês, gente. O que é que vocês acharam de interessante nessa lição? O que é que vocês tiraram de lição mesmo pra vida de vocês? Podem falar. Começar?
Então, a história de Daniel 5 fala na qual a gente tem o rei e Belsazar. Isso. E ele tava dando uma festa, né? Como a gente sabe, tava com 1000 dos seus grandes. E ele sabia que o Império Medo-Persa estava perto, só que como Babilônia tinha uma grande estrutura de proteção de segurança mesmo, então eles estavam despreocupados, assim, sabia que eles estavam por ali, mas estavam despreocupados com a segurança, tanto que estavam fazendo uma festa, né? Só que eles esqueceram a grade do rio ali aberta. E aí os Medo-Persas entraram por aí e a gente teve a morte desses grandes, dos 1000 dos grandes e do próprio rei. Agora, o que eu achei interessante é que tem uma relação com Daniel 2, porque fala que Belsazar pediu para pegar os utensílios da casa de Deus e levar para que eles utilizassem ali na festa, né? E aí os deuses que eles estavam adorando ali eram o ouro, a prata, o bronze, madeira, pedra e ferro, que é justamente os que são compatíveis quando a gente vai para a história de Daniel 2 com a estátua, que é muito interessante. E naquela época eles tinham realmente, né, o costume de pegar os utensílios, as coisas do antigo império, para mostrar que os deuses deles eram maiores e superiores a isso. Só que ao longo da história a gente vê que não foi muito assim que aconteceu, né? Pois é. Exatamente. Deus mostrou pra eles justamente que não eram os deuses deles que mandavam. Tanto é que ele mandou a mão lá pra escrever, o que todo mundo já sabe aqui, peraí, calma. Mene, tekel e parsim. E aí, com essa mensagem, Deus mostrou pra eles que, na verdade, quem manda ali é ele. Então, assim, eles tinham que ser fiéis e honrar ao poder dele. E nessa história, a gente pode ver 2 pontos muito importantes. Primeiro, a influência das pessoas que estão ao nosso redor, na nossa vida. E o porquê é importante ouvir os nossos antepassados ou os mais velhos que dão um conselho pra gente. E como nós influenciamos as pessoas também, né? O rei Nabucodonosor, ele passou uma parte da vida dele sendo um rei da Babilônia e tal, e ele passou uma parte da vida dele sem acreditar em Deus, ele acreditava em deuses e tal. Só que no final de sua vida, ele se converteu porque ele conheceu o Deus verdadeiro. Ok, ele conheceu a Deus. E aí chega seu neto. E começa a governar, tal. Seu pai também seguiu uma parte do que Nabucodonosor fez. E aí chega o neto e destrói tudo que foi feito. É como se você tivesse uma empresa e aí você tivesse ideais nessa empresa. Desde seus antepassados criaram ideais que foram passados um pro outro. E aí chega alguém, um antecessor, e aí ele fala, não acredito nesses ideais, não quero seguir esses ideais, e com a influência das pessoas que estavam ao redor dele, mandou esses ideais lá pra longe. E foi isso que aconteceu. Nabucodonosor, ele foi um homem que no final de sua vida ele serviu a Deus. Então, festas como essa não eram de costume acontecer. Mas aí Belsazar, ele pega os utensílios do templo de Deus, pega copos, taças e começa a beber e começa a festejar. E sabemos que a festa antigamente não era só bebida e festejar, alegria, não. Tinha muito mais coisa. Então ele cedeu à pressão e não seguiu os conselhos e possivelmente não seguiu também a história que os Como o Yuri antepassados dele falou, deixou. Nabucodonosor, ele passou maus bocados pra ele virar, realmente se converter. Ele teve aquele período dele de insanidade, que foi... Ele era um homem muito inteligente, então perder ali, se tornar, tipo, um animal, pra ele foi uma coisa muito... E depois disso ele reconheceu quem era o verdadeiro Deus. E o neto dele simplesmente achou que, não, comigo não vai acontecer nada, porque... Eu não sei por que, sinceramente, ele achou isso, né? Mas ele deveria ter seguido os conselhos do avô dele, sabe? Então, eu acho isso muito interessante nessa história, que ele achava que ele era muito orgulhoso, muito arrogante, na verdade, né? E aí eu quero perguntar pra vocês o porquê. Primeiro, se vocês acham que os adolescentes têm que seguir o conselho dos mais velhos. E segundo, por que isso? Por que o adolescente tem que seguir? Então, Yuri, o que é que eu acho sobre isso? Quando a gente pensa em influência, a gente tem que pensar que a gente tem que aprender com quem já viveu algo. Então, por exemplo, se a Bíblia ela existe, é porque ela existe com um propósito, certo? Então, a Bíblia ela tá aqui, não só a Bíblia, mas também as pessoas que
que nos formam, nossos pais, nossos líderes, elas estão ali porque elas já viveram tudo que a gente vai viver ainda. Então, por exemplo, vocês são jovens, a gente é jovem ainda. Então, assim, por exemplo, a gente está numa fase que as pessoas já viveram. Então, se a Bíblia, por exemplo, mostra pra gente, olha, não vá por esse caminho porque ele tá errado. Se nossos pais falam, não vá por esse caminho porque tá errado. A gente vai porque a gente quer achar que a gente é a estrela, que a gente é o alecrim dourado que vai fazer diferente. E com a gente a consequência vai ser diferente, mas não é assim. A gente vê nas próprias histórias da Bíblia que quando... que elas se repetem. E elas não se repetem só ao longo de toda a Bíblia, mas elas se repetem nos dias de hoje. Não sei se vocês já perceberam Verdade. isso. E assim, é interessante até falar sobre o que é que a mensagem significa, que a gente acabou não citando. Quando Deus enviou a mão que escreveu a mensagem, inclusive o texto-chave da lição, fala assim, ó. Esta é a mensagem que foi escrita, Mene, Mene, Tekel e Parsim, e este é o significado das palavras. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Então, assim, quando Belsazar, ele viu toda a trajetória de Nabucodonosor, ele poderia ter aprendido com aquilo e ter seguido. Deus deu uma chance para ele disso, mas ele não. Ele, vou fazer do meu jeito. E aí foi, e Deus foi e determinou o fim dele. Isso que Bia... Eu achei isso muito interessante que Bia falou, porque quando às vezes a gente tá lendo as histórias do Maná, a gente fica pensando, de novo isso, repetindo a mesma história, parece que essas pessoas não aprendem. Só que a gente também repete essas histórias até hoje, a gente não aprende. E a gente tem que aprender com quem já viveu, a gente realmente tem que levar essas histórias pra nossa vida, sabe? Não só ler e falar, nossa, de novo isso, repetindo e repetindo. Tá repetindo porque as pessoas não aprenderam com o erro das outras. Exatamente. Eu sempre escuto que tem duas formas de você aprender a não errar, na verdade. Ou é você errando, e aí você não erra mais, ou você pode aprender com os erros dos outros. E aí eu sempre ouvi dizer que quem é sábio aprende com os erros dos outros pra não precisar errar. E aí, isso que as meninas falaram é muito importante, porque na Bíblia, um exemplo clássico é o povo de Israel, né? Que a gente fala, eles tinham fogo que protegia, eles depois tinham a nuvem, eles tinham comida dada, assim, a proteção do deserto, e eles reclamavam de tudo, que povo chato, que não sei o que, e quando a gente vê, a gente é igual, a gente só não reclama das mesmas coisas, mas quando a gente vai parar pra ver nossa vida, a gente reclama de boca cheia, sabe? Deus nos dá tudo, Deus nos protege, e uma coisinha que sai do nosso controle, a gente reclama. Então, realmente, a Bíblia... Não só a Bíblia, mas como a Bia falou, as pessoas, mas elas estão aqui para instruir a gente. E elas não estão falando com o intuito de fazer com que a gente erre também, mas sim da gente não precisar passar pelas mesmas coisas que elas já passaram, né? Exatamente. E às vezes a gente leva a mal, né? Isso que os mais velhos tentam ensinar a gente fala que tá querendo me ensinar e não sei o quê. E a gente leva para um lado errado, mas na verdade eles querem o nosso bem, querem que a gente aprenda. Tem uma frase na lição que eu gostei muito no sábado, que fala assim, sempre haverá consequência para os nossos atos. Quando a gente é criança, a gente não percebe muito isso. Porque geralmente, não sei se com vocês era assim, mas nossos pais e as pessoas que estão ao nosso redor geralmente fazem o que... levam a culpa do que a gente fez. Por exemplo, eu tenho um irmão mais velho. E aí eu bagunçava a casa, brincava e tal. E minha mãe sempre mandava meu irmão limpar a bagunça. Às vezes me mandava assim, mas geralmente ou ela ou mandava meu irmão limpar a bagunça. Mas agora, na nossa vida de adolescente ou de jovens, a gente tem que entender que a partir de hoje é a gente e a gente. Então, tudo que a gente fizer vai cair na nossa conta. Sabe aquele ditado que diz que tem uma sementinha que vai cair, o que você planta, você vai colher no futuro? Então, o que Belsazar plantou, que foi festas, tal, más companhias, ele colheu no futuro, tendo seu império destruído. E é a mesma coisa que acontece nos nossos dias, nos dias atuais. Você colhe o que você planta hoje. Então, se você planta curtição, se você planta sair com os amigos, priorizar sair com os amigos em vez de priorizar a Deus, priorizar coisas do mundo em vez de priorizar a Deus, você está cometendo o mesmo erro que Belsazar. E você, no futuro, vai colher. E não vai ser outra pessoa que vai colher por você. É você. Porque o erro que você cometeu é você que vai assumir os B.O. no futuro, então... Isso a gente pode aplicar também pra nossa vida espiritual, né?
a gente responde pelo que nós fazemos. Então, se você planta um relacionamento com Deus, se você busca Deus, você vai colher isso no futuro. Você vai colher segurança, reciprocidade, fé. Agora, se você planta esquecer de ler a Bíblia, ter amizades ali que te afastam de Deus, frequentar lugares que Deus não se agrada, você vai colher isso no futuro também. Você vai ser inseguro, você vai ser triste, você não vai ser completo. Que é essa sensação de ser completo, a gente só encontra em Deus, né? Tem uma frase, inclusive, sobre isso que eu gosto muito, que fala assim: será que eu vou estar orgulhoso das minhas ações no passado? Tipo, no futuro, será que eu vou estar orgulhoso das minhas ações do passado? Então, por exemplo, tudo que a gente faz diariamente, todas as nossas ações que a gente toma, tá contribuindo para alguma coisa. Por mais que pareça mentira, que pareça invenção, ou pareça bobagem, mas sabe aquela caixinha da recompensa que vai contando o que você faz? Pode parecer que, mas Deus perdoa nossos pecados. Sim, Deus é um Deus de amor, Ele perdoa. Mas o que a gente faz, planta, não é pra Deus nos julgar ou não. Não é uma balança de julgamento. Mas planta para o nosso próprio caráter, porque a gente está nos moldando. Então, por exemplo, se eu começo a fracassar no meu devocional, eu não vou fazer devocional hoje, aí amanhã eu já não vou fazer, eu tô me enfraquecendo na minha fé, na minha vida espiritual. E outra coisa que Bia falou que eu achei muito importante é: Deus, ele perdoa, sim. Mas Deus, ele perdoa, mas você continua com as consequências. Por exemplo, se você matar alguém, Deus vai te perdoar porque ele é perdoador, ele perdoa todo mundo. Mas se você pedir de coração sincero, de coração, né? Perdão. Mas você vai ter que ser preso do mesmo jeito. Uhum. Porque essas são as consequências. Não pense que você vai fazer uma coisa e aí você vai pedir perdão a Deus e você vai ficar tranquilão sem consequência. Não. Tudo tem consequência. Então, a partir do momento que você fez uma coisa errada, pediu perdão a Deus, está super certo. Mas não fique depois: por que, Deus? Eu não pedi perdão, por que eu tô tendo isso em minha vida? Não. Você cometeu o erro e você vai ter que colher. Mas é isso que é o bom da vida. É cometer o erro, pedir perdão, colher as consequências e aprender com o erro. Aprender. Porque a partir do momento que você faz o erro, pede perdão, mas permanece no erro, você não mudou nada. E a gente tá falando sobre consequências e tal, e tem uma parte da lição que fala assim: o rei Dário e seu poderoso exército haviam bloqueado a possibilidade de conseguir comida e outros suprimentos dentro e fora da Babilônia. A despeito dessa destruição eminente, Belsazar escolheu festejar e se divertir. Ou seja, ele não estava pensando nas consequências dos atos dele. Uhum. Tinha ali uma destruição iminente, uma coisa que muito ruim acontecendo, e ele simplesmente decidiu festejar. E é um nível de ignorância muito grande, né? Porque não era só a vida dele que estava em risco, era a sim. vida da reino. mulher, da família, dos grandes 1000 que estavam ali na festa com ele. Todo mundo ali dos grandes 1000 era o cabeça do império dele, que era um grande império na época, né? O maior. Então, era a vida de todo mundo ali que estava em jogo. E mesmo assim, não, a gente vai profanar do Deus de vocês. E a gente viu que ele, assim como o Yuri falou, né? Colheu as consequências. Ele foi morto assim que o império entrou naquela mesma noite. Exatamente. Então, é isso, né? Esse foi o nosso podcast de hoje. E eu espero muito que você, adolescente, você jovem que tenha assistido isso hoje, entenda que tudo tem consequência, mas que você tá perdoado. Não leve nada do que você tenha feito de errado como culpa pro resto de sua vida, não. Deus, ele perdoa. Deus, ele te perdoa, e mesmo que tenha consequência, você tá perdoado. Não pense que por um erro você vai perder a salvação. Não. Deus, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus de graça. Então, se você erra e pede perdão, tá perdoado, irmão. Fique de boa, fique tranquilo. Muito Graças obrigado a Deus, por sua né? presença. Graças a Deus. Muito obrigado por sua presença. Muito obrigado, Duda e Bia, eu por que estar aqui com agradeço. a Foi gente. ótimo estar aqui com minha dupla de novo. Adoro! Compartilha esse vídeo para amigos, para todo mundo ver, para a família. Curte, se inscreve no canal, segue em todas as redes sociais o Maná. E é isso, né? Vamos encerrar com a oração. Vamos encerrar com a oração. Quem ora? Bate para o ímpar. Bia. Eu orei no Ela outro. orou pronto, no eu outro. Então. Querido Deus, obrigada por estarmos aqui em mais um episódio do Bonacast. Eu te peço nesse momento que o Senhor guie as nossas ações, as nossas atitudes. Também, Senhor, abençoe a mente, não só
dos adolescentes, mas também de quem os lidera, de quem os guia e mostre a orientação certa. Faça com que a gente sejamos mais racionais nas nossas ações e que a gente pense realmente quais consequências, qual os frutos que a gente está gerando com as nossas ações, Pai. Obrigada, nos abençoe, continue guiando este projeto maravilhoso. Cada um aqui, cada pessoa que está nos assistindo neste momento. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. 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 E não se esqueça que estamos na campanha de assinaturas da lição da Escola Sabatina. É muito importante isso para nossa vida espiritual. Isso mesmo. Então, você não pode perder de jeito nenhum. E também tem um clube do livro, né, isso, Bia? Sim, verdade. Que tá muito legal. Então, se inscreva lá, faça a sua inscrição. E tem a lição da Escola Sabatina todo trimestre para você estudar. Tchau. Tchau.